Senhor, eu clamo teus anjos aqui, Pai, que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor agora, nos guardando, nos protegendo, ao redor de cada um, na casa de cada um, trazendo ordem espiritual, preparando esse ambiente para o conhecimento, que nada impeça a conexão da internet, em nome de Jesus. Repitam comigo, Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para conhecer a tua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Bom, vamos lá, pessoal. Vou tentar compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Espero que dê certo dessa vez, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só, hoje nosso tema é como chamar a atenção e obter as bênçãos de Deus. Então, eu já quero começar com questionamento. Vocês sabem que eu sou a que confronta, né? Eu queria, assim, imagina e me ajuda a responder. Por que que algumas pessoas parecem viver portas se abrindo, oportunidades surgindo, conexão acontecendo, uma graça sobrenatural acompanha aquela pessoa em tudo que aquela pessoa faz. E outras pessoas, elas vivem travadas, mesmo orando, jejuando, buscando a Deus. É uma reflexão, para a gente já começar assim. É uma reflexão. Por quê? Hoje nós vamos entender que o favor de Deus não é sorte, não é acaso e não é preferência espiritual. O favor do Senhor responde a princípios, a postura e a alinhamento. Então a gente já precisa começar entendendo o que é arquitetura espiritual. Eu quero ensinar para vocês o que é arquitetura espiritual, o que você não está enxergando. Por que tua vida pode estar travada, pode não estar com as bênçãos que você já vem buscando há muito tempo. E eu quero dar um exemplo de uma casa. Porque uma casa, ela não é só ilustrativa. A casa, ela é estrutural. Se você entender isso de verdade, você vai parar de viver no modo tentativa e erro, e vai começar a viver com intenção. Então, vamos lá. A casa, ela não se sustenta na emoção, certo? Ninguém constrói uma casa dizendo, ai, hoje eu tô com vontade de levantar uma parede. Ninguém, não existe isso, né? O que existe é um projeto, um cálculo, uma sequência, um fundamento. Agora, olha o problema. Muita gente vive a vida espiritual, a vida financeira, baseada em emoção. Ora quando tá mal, promete quando tá com medo, para quando se frustra. E isso não é uma construção. Isso é um improviso. Vocês estão conseguindo me entender? Existe uma verdade direta que você precisa entender aqui agora. É que uma vida sem estrutura sempre volta para o mesmo lugar. Você pode até avançar um pouco, mas sem a base, sem a estrutura, você volta. E os materiais dessa casa importa mais do que a aparência dela. Se você vê uma casa bonita por fora, mas se por dentro ela foi construída com material ruim, ela racha, ela infiltra, ela cai. Vocês estão conseguindo entender? Ok. Então, presta atenção nisso aqui que eu fiz para vocês. Que eu tô assim, gente, tô fazendo os negócios para vocês entenderem. Presta atenção nisso aqui. Olha só para você ver. Os materiais são as suas decisões diárias, seus hábitos, o que você tolera, o que você repete. Você está tentando construir uma vida de alto nível com materiais de baixa qualidade? É a primeira pergunta do dia. Você está tentando construir uma vida de alto nível com materiais de baixa qualidade? Por exemplo, você quer prosperar, mas você procrastina. Quer crescer, mas evita a responsabilidade. Quer viver a favor de Deus, mas vive na desorganização.
Então, esse desenho que eu fiz aqui para vocês é para vocês entenderem aqui sobre a casa, sobre a planta, porque Deus pode até liberar uma direção para você, mas ele não constrói nada com material ruim, nada. A planta são seus princípios, define o resultado final. Antes de existir uma casa física, existe uma planta invisível. A pessoa não está vendo a planta, mas antes de existir a casa, tem uma planta. O engenheiro está com ela lá. A planta define onde vai cada coisa, o que sustenta o que pode ou não pode ser feito. E aí vem o ponto crítico que eu quero que vocês pensem agora. Os seus princípios são a planta da sua casa. Se os seus princípios são confusos, são fracos ou inexistentes, sua vida vira um improviso sofisticado. Eu vou dar um exemplo aqui de plantas erradas, né? É quando uma pessoa vira e fala assim, ó, eu só vou fazer quando eu sentir vontade. Depois eu resolvo isso. Deus já falou, Deus já orientou, Deus já mandou, mas a pessoa fala que depois ela resolve. Agora eu não consigo. Não tem problema fazer assim, por enquanto, deixa aí por enquanto. Essas são as plantas erradas. Isso pode parecer pequeno, gente, mas isso são brechas para o inimigo agir na tua vida. Isso constrói uma estrutura frágil da tua casa. Então, você pode até começar coisas, mas não sustenta, porque o problema não é força, é fundamento. Vocês estão conseguindo compreender? Fiz um desenho bem claro aqui, ó. A sua vida hoje é uma casa pronta, ela é reflexo das suas escolhas. Com certeza alguém já ouviu falando assim, ó, você tem o marido que você merece. Você tem a barriga que você merece. Não, Lu, teve uma vez que eu falei isso na estética, com uma pessoa, eu falei assim, você tem a barriga que você merece. Não, Lu, que é isso? Que é isso nada, filho. Não adianta tomar refrigerante, comer pizza, tomar cerveja, comer sanduíche, não fazer uma atividade física, não tomar água, não alimentar direito. É a barriga que tu quer, é a barriga que tu permite. Ah, você tem um marido que... Não, mas meu marido é um poço de ignorância, mas antes de casar, você já sabia disso. Você casou sabendo, então você merece. Porque namoro é tempo de recrutamento. Namoro é seleção, é recrutamento e seleção. É para você saber se você casa ou se você não casa. Então, a sua casa hoje é reflexo das suas escolhas. As suas decisões é o material da casa, né? O material que você precisa para construir a casa. Então, se você tem disciplina, fé, boas companhias, constância, você vai construir uma casa boa. Agora, se você tem pulso, medo, más companhia, desistência, começa uma coisa e não termina, começa, para. São suas escolhas. E todas as decisões constroem, ou para o bem ou para o mal. Todas as decisões constroem. Todas as decisões têm consequência. E a planta? O que é a planta? A planta são seus princípios. Sem planta, não há estrutura forte. A planta são seus valores, o propósito, a verdade. Quem tem princípio forte, o vento não derruba, não. Então, você precisa entender isso. Isso é a primeira coisa que tu precisa entender. Olha isso aqui. Peraí, pessoal. Não é isso. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu quero compartilhar com vocês. Ó, quando a pessoa pede chuva para Deus sem telhado, é o erro que mais atrasa a vida dela. Por quê? O que é chuva? Chuva são as oportunidades, dinheiro, crescimento, favor de Deus. A pessoa está pedindo isso tudo para o Senhor, certo? E o que é telhado? Telhado é preparo, maturidade, estrutura emocional, organização. Então, tem gente que está pedindo para o Senhor tudo isso, está pedindo para o Senhor chuva, mas o telhado dela está quebrado.
Então, se Deus libera mais sobre sua vida sem uma estrutura, vira bagunça, vira perda, vira sobrecarga. Isso é a verdade que muita gente não aceita, que às vezes ela não está pronta para sustentar o que ela está pedindo para Deus. Tem muita gente que não aceita essa verdade, mas é a realidade. Nem tudo que você pede, você está pronto para sustentar. Você não está parada, você está construindo algo, mas às vezes você está construindo errado. Esse que é o ponto mais sério da nossa aula de hoje. Por quê? Porque você não está sem fazer nada, né? Você está construindo, você está orando, você está jejuando, você está buscando, você está aqui na aula. Só que você pode estar construindo alguma coisa errada. Quando você adia alguma coisa, você constrói atraso. Quando você evita, você constrói medo. Quando você aceita pouco, você constrói limitação. Então, o que é favor de Deus? Favor de Deus é quando a mão invisível de Deus produz resultados visíveis na nossa vida. Vocês estão conseguindo compreender? É muito forte isso aqui. Isso é favor do Senhor. Imagina, eu estou tentando achar um negócio aqui para compartilhar com vocês, esperei um pouquinho. Para vocês visualizarem que vocês falaram na última vez, que fica melhor assim, né? Então, eu tô tentando ajudar da melhor maneira que eu consigo aqui, mas tem hora que não vai. Paciência, gente. Vamos lá. Agora sim. Olha só. Vê se vocês conseguem enxergar o favor de Deus aqui, né? É como um vento invisível que está empurrando um barco. Quem olha de fora só vê o barco avançando, mas existe uma força invisível ali movendo tudo. Então, tem pessoas que pedem para o Senhor portas abertas, honra, crescimento, oportunidades, mas por trás existe uma força espiritual empurrando o seu destino. O favor de Deus não é assim, Deus não gostou de mim, Deus não está gostando mais de mim, eu preciso jejuar porque Deus parou de falar comigo. Gente, não existe isso. Nós assistimos, vocês tiveram essa aula de como ouvir a voz de Deus. Não, Deus não para de falar. A gente que não está sensível à voz dele. Entende? Às vezes você fala que Deus não está falando mais com. É a justificativa que tu dá. Porque Deus fala o tempo todo, através de sinais, através de uma música, através de um louvor, através de pessoas, né? Você passa por deserto, e aí você sente que não está ouvindo a voz de Deus. Mas não significa que ele não esteja falando. E favor não é quando você fala assim, Deus não gostou mais de mim. É quando sua vida entra em alinhamento com princípios espirituais. As pessoas pedem, Senhor, me abençoa, Pai, me abençoa, Senhor. Mas a pessoa não muda o comportamento, continua agindo sempre do mesmo jeito, com mentalidade de escassez, continua com mentalidade travada, com a postura errada. Então, como que o Senhor vai abençoar se você não muda seu comportamento, não muda sua mentalidade, não muda sua postura? Sabe qual que é o resultado? É favor do Senhor sem reposicionamento. E Deus não trabalha na bagunça. O favor de Deus se manifesta quando três coisas se alinham. Anota aí. O favor de Deus se manifesta quando três coisas se alinham. Sua identidade. Você precisa saber quem você é. Se você não sabe quem você aceita pouco. Você se posiciona mal. Você negocia o seu valor. E se você está aceitando menos do que merece, está se posicionando errado, negociando o seu valor, é o primeiro ponto que você precisa alinhar urgente. Porque é o número 1 das coisas que precisam se alinhar, é a sua identidade. Você precisa saber quem você é. A segunda coisa é a obediência.
Favor não acompanha a intenção. Não adianta nada você ter intenção se você não tem decisão. Você tem a intenção de tirar isso daqui, mas você não decide. Você tem a intenção de abrir um negócio, mas você não começa. Você tem a intenção de sair de um relacionamento tóxico, mas você não sai. Então, intenção não adianta nada sem decisão. Não adianta você ter boa intenção e não decidir, não agir. Obediência é fazer certo, mesmo quando não é confortável. É obediência. A terceira coisa é movimento. Nada acontece parado. Deus direciona quem se move. Deus direciona quem se move. Não tem como as coisas acontecer parado. Então, bem simples. Identidade sem ação é apenas uma ilusão. Ação sem direção é um esforço vazio. Agora, direção com ação, você tem o favor ativado de Deus. Você tem as três coisas que precisam se alinhar para o favor do Senhor. Então, isso daqui é muito sério, porque tem pessoas que querem o favor do Senhor, que querem viver o sobrenatural de Deus, que querem viver as coisas melhores da vida, mas não sabem como chamar a atenção do Senhor, não sabem como chamar a atenção de Deus. Muitas pessoas querem o favor, mas poucas entendem que o que chama a atenção do céu é você estar alinhada. Então, eu vou te passar 3 chaves poderosas que você precisa ter para poder estar chamando a atenção de Deus. Uma chave é uma das chaves que a gente já até acabou de falar aqui, que é a obediência. A obediência, gente, é a linguagem da confiança espiritual. Não adianta querer o favor do Senhor e não entender que o céu não responde apenas ao desejo da pessoa, ele responde ao alinhamento. Isso aqui já começa a mudar a mentalidade, porque o grande erro de muitos é achar que chamar a atenção de Deus está ligado a chorar muito, a jejuar muito, a desejar muito, a pedir muito. E não é isso. Na verdade, o que chama a atenção de Deus é uma vida alinhada à vontade dele. Deus se move em direção a corações que demonstram que conseguem carregar aquilo que ele está pedindo. Olha que forte essa revelação. A obediência revela a maturidade da pessoa. A obediência não é apenas cumprir ordens, não. Ela é a prova visível que o seu coração foi treinado. Entende? Por exemplo, um pai. Um pai não entrega a chave do carro a um filho apenas porque ele quer dirigir. Imagina uma criança de 8 anos pede para dirigir o carro do pai e ele deixa. Tem como confiar? Claro que não. Seria irresponsabilidade da parte do pai. É a mesma coisa com o Senhor. Ele entrega quando ele percebe maturidade e responsabilidade. É assim com Deus. Muitas vezes, não é que Deus não queira liberar o favor dele. Muitas vezes, é o que ele está esperando ver em nós a estrutura necessária para sustentar aquilo que pedimos. Então, gente, presta atenção, porque a aula de hoje ela é reveladora demais. Ela é reveladora. Você vai começar a identificar na tua vida o que é que está impedindo o favor do Senhor. Porque você pode estar jejuando, orando, fazendo campanha, tá acordando na madrugada, tá dando dízimo, primícia, oferta, esmola, fazendo tudo. Mas ainda tem alguma coisa bloqueada. Já passou por libertação, mas aí que tá. Você tá obediente? O Senhor mandou fazer, você já fez? Porque a obediência é a evidência de que o coração está pronto para sustentar o próximo nível. Se eu não obedeço nem o que ele mandou agora, como que ele vai mandar mais coisas? Lembra aqui, quero começar a série aqui, presta atenção. Lembra aqui de quando a gente teve a aula e eu falei para vocês, a gente conversou bastante, eu conversei com vocês sobre a questão de que Deus libera as coisas para nós quando a gente já subiu de nível. É igual negócio, né? Deus te manda mais cliente se você está conseguindo suportar aqueles clientes que você já tem. Se você está dando atenção, se você está ligando, né? Se você está fazendo network, se você está fazendo pós-venda.
Aí ele libera mais. Mas se você está deixando desejar no pouco que você tem, e está pedindo, Senhor, manda mais cliente, Pai. Pai, em nome de Jesus, abra as portas, Senhor. Você não está dando conta, querida, de ter constância, disciplina no pouco que tu tem. Você está falando que não está tendo tempo para mim, no pouco que você tem. Como eu vou te mandar mais? Como eu vou te mandar mais? Então, a obediência aqui é algo muito sério. A obediência é confiança, não é controle. Toda vez que nós obedecemos sem entender completamente, nós mostramos que nós confiamos mais na voz de Deus do que na nossa lógica. E é aqui que muitas pessoas perdem o favor, porque elas querem obedecer quando faz sentido para elas. É assim, a gente fala assim, ó, olha, você tem que tirar todos os materiais da tua casa. Você tem que tirar todas as coisas que abrem portais para o inimigo. Aí a pessoa vira e fala assim, gente, mas eu ganhei esse brinco aqui, esse símbolo aqui, não tem nada a ver, nada a ver. Então tem que fazer sentido para ela obedecer. Ela não obedece o que é mandado fazer, o que é bíblico, o que é místico, o que a gente ensina. Então, é uma pessoa que não quer ter a confiança total, ela quer ter controle. Porque tem pessoas que pedem o favor, mas não querem obedecer quando não faz sentido para ela. Mas a obediência bíblica nasce da confiança. Quando Deus pediu Isaac, Deus não estava apenas pedindo um filho. Ele estava medindo o nível de confiança de Abraão. Abraão mostrou que amava mais a voz de Deus do que a promessa recebida, que era o filho dele. E isso chama a atenção do céu. O favor do Senhor vem quando ele percebe que a bênção não ocupa o lugar do abençoador. Vocês estão conseguindo compreender isso aqui? Olha a revelação. O favor de Deus vem quando ele percebe que a bênção não ocupa o lugar do abençoador. Então, presta atenção. Às vezes você está pedindo mais clientes e esse cliente vai tomar o lugar de Deus. Vocês estão conseguindo entender? Até um namorado, um marido, toma o lugar do abençoador, sabia? Às vezes você fica pedindo, Senhor, estou falando aqui para mulheres solteiras, se tiver. Senhor, manda um varão para mim, Senhor, um homem de Deus, Pai, um José, Pai, isso e aquilo. Aí o Senhor te manda um homem maravilhoso, você para de acordar na madrugada, você para de fazer campanha, você para de orar, você para de buscar Deus. Então, a bênção não pode tomar o lugar do abençoador, jamais. Jamais. Noé, obediência em ambiente contrário. Quer mais obediência num ambiente contrário do que Noé? Noé não chamou a atenção de Deus apenas por construir uma arca. Ele chamou a atenção de Deus porque ele permaneceu obediente, mesmo quando o ambiente inteiro era contrário. Gente, é muito fácil obedecer quando todos estão indo na mesma direção. É muito fácil. Agora, o extraordinário é obedecer quando ninguém entende o que Deus está fazendo. Aí gera confronto. Porque ninguém entende por que você está fazendo isso. Foi isso que Noé suportou. Anos de processo. Anos de silêncio, de zombaria, de demora. A obediência dele não foi um ato momentâneo. Então, você tem que prestar atenção nisso também. Que a sua obediência, que tem gente que começa a ser fiel com o Senhor em alguma coisa, só que ela não vê o resultado na hora que ela quer, e aí ela não tem mais aquela constância de fidelidade. E a obediência aqui de Noé demorou. Foi uma constância de fidelidade no meio de uma geração que era corrompida. E a obediência que mais chama a atenção de Deus é aquela que permanece firme. É aquela que permanece firme. A obediência, ela ativa o favor do Senhor. O favor do Senhor não vem apenas porque Deus ama. Favor se manifesta quando existe um ambiente seguro para ele repousar. E a obediência cria esse ambiente. A obediência cria esse ambiente. Deus derrama favor onde encontra alinhamento. É igual nós estamos obedientes com o voto com Deus. Durante 21 dias.
nós estamos orando. O combinado foi o quê? Foi 2 vezes ao dia. Eu estou ali, 2 vezes ao dia. Faça chuva, faça sol, eu com dor, eu sem dor, deixando a oração no grupo. Porque é a obediência. Então, por que eu não esqueço? Porque eu fiz um compromisso. E compromisso, você tem que ter disciplina. Então, o que eu faço? Meu celular desperta. Pronto, acabou, tem que ir lá e fazer. Eu posso estar almoçando, eu posso estar fazendo o que for. Eu posso estar fazendo o que for. Então, eu coloco na minha agenda. Então, tem que ter disciplina. Porque senão, você promete uma coisa para Deus e começa bem 3 dias, 5 dias. Só que não foi isso que nós combinamos. Nós combinamos 21. Então, ontem eu dormi. Ah, pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí. Por que você não colocou no seu telefone para despertar antes? Por que você não anotou na agenda o que você tinha que fazer? Você não é nenhum bebezinho, não. Nós não estamos aqui em madeira, não. Nós estamos aqui com pessoas alinhadas para crescer espiritualmente. Aqui não está ninguém no leitinho mais, não. Já passamos dessa fase. Tem que ter compromisso com Deus. Então, talvez o próximo nível que você está pedindo não dependa de uma nova oração, mas dependa de uma nova resposta de obediência no Senhor. Às vezes a porta, ela não está fechada por falta de favor de Deus, mas por falta de alinhamento. O que chama a atenção de Deus não é a intensidade do seu pedido, mas é a profundidade da sua obediência. A segunda chave. Agora vamos para a segunda chave, a postura de coração. O coração é o ambiente onde o favor decide repousar. É ali que o céu lê as suas reais motivações e não a aparência. Então, quando uma pessoa responde somente a movimentos externos, por exemplo, jejum, serviço, ministério, né? Quando a pessoa pensa que Deus só responde isso, ela está errada, porque isso também tem valor, é óbvio, com certeza. Mas Deus vai muito além do comportamento. Ele sonda a raiz por trás da sua atitude. Vocês estão conseguindo compreender? Estou sentindo falta das mãozinhas. Você entende que Deus sonda a raiz por trás? Ele sonda o que está por trás. É nisso que Deus toca. O motivo pelo qual você está fazendo. Você está fazendo para aparecer na igreja? Você está fazendo jejum para poder fazer barganha com Deus? Você está dando dízimo para receber um favor do Senhor? Uma mesma atitude, ela pode ter 2 resultados completamente diferentes diante do céu. Depende da sua motivação. Olha que sério isso. Uma mesma atitude pode ter 2 resultados completamente diferentes diante de Deus. Depende da motivação que está sustentando a atitude. E a primeira é a humildade. A humildade chama a atenção de Deus porque cria espaço para que ele seja exaltado. Vamos para o exemplo da Bíblia. Davi. Davi não foi escolhido pela aparência, nem pela posição, nem pelo currículo dele, coitado. Quando o profeta Samuel olhou os irmãos mais fortes, Deus mostrou um princípio eterno. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Davi chamou a atenção de Deus, porque seu coração era ensinável, quebrantado, disponível. Enquanto outros estão buscando posição, prosperidade, dinheiro, riqueza, Davi, ele estava no campo, sendo fiel no secreto. Então, presta atenção, quero até compartilhar aqui para ficar melhor para vocês. Olha para você ver uma coisa. Olha como que tá lindo o PDF de vocês, gente. Olha isso. Olha. Tá maravilhoso o PDF de vocês. Mas eu tô tentando achar o que eu quero aqui. Tô mandando vocês anotarem algumas coisas que tocar o coração de vocês, porque nem tudo tá aqui, tá? Anotado aqui, tá? Aqui, ó. Esse aqui que a gente tá agora. Postura do coração. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora.
A árvore, a raiz da árvore, ela fica escondida, mas é ela que sustenta o fruto, certo? Assim é a humildade. O favor não se impressiona com a vitrine, ele repousa sobre profundidade. Então, quem vive para aparecer diante dos outros, perde a sensibilidade de permanecer pequeno diante de Deus. Vocês conseguiram compreender isso aqui? Quem não tem uma raiz firme, que é a intenção, que é o temor do Senhor, que é a honra, que é a sinceridade, quem não tem essa raiz firme, não, não sustenta as ações. A segunda coisa que a pessoa precisa ter é um coração sem mistura. A pureza é quando sua intenção não está contaminada. A pessoa ela não serve na igreja para ser vista, ela não ama por interesse, ela não ministra por status. José, na Bíblia. José poderia ter cedido no secreto com a esposa de Potifar. Ninguém ia ver. Mas ali ele mostrou o quê? Que o seu coração tinha pureza. O favor de Deus permaneceu sobre ele, porque o caráter no secreto sustentou o propósito dele no público. Olha para você ver, José. Vamos para a história de José. Só para continuar aqui antes, as imagens atrapalham vocês prestarem atenção no que eu estou falando? Confunde? Não, porque eu acho que a imagem atrapalha vocês prestarem atenção em mim, por isso que eu não deixo. Ah, que bom, então. Então, olha só, José, por exemplo. José sustentou a humildade, fidelidade dele e a obediência em tudo. Na casa de Potifar, na prisão, no copeiro, que ficou esperando e não foi, e ainda assim ele continuou firme e fiel. Então é sobre isso, é sobre o caráter no secreto. Pureza é isso, é você permanecer inteiro mesmo quando ninguém está olhando. E o terceiro é o temor de Deus. É levar Deus a sério. Gente, tem pessoas que não levam Deus a sério. Eu preciso falar sobre isso aqui. Tem pessoas que falam que têm temor de Deus, mas não levam o Senhor a sério. O Senhor manda fazer uma coisa, a pessoa não obedece. A pessoa acha que não está no tempo dela, a pessoa acha que ela vai esperar mais um pouco, a pessoa acha que ela não está pronta, a pessoa acha que precisa de mais e mais e mais sinais. O temor é reverência, é viver sabendo que Deus está presente, é obedecer o Senhor. Eu vou fazer o que Deus mandou porque eu temo a Deus, eu preciso obedecer a Deus. Então, na Bíblia, a gente tem o exemplo de Daniel. Daniel chamou a atenção de Deus porque ele tinha uma postura interior de reverência, de firmeza. Mesmo na Babilônia, lá, cercado por outra cultura, ele preservou o coração dele. O temor fez ele permanecer firme nos princípios. Hoje, não. Hoje, ó, eu vou falar uma coisa aqui que pode, algumas pessoas podem até falar assim, ah, Lu, não é assim, tal, 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 mas hoje é muito complicado as pessoas obedecerem aquilo que, e o contrário do mundo, né? É fio dental na praia, porque tá calor, eu vou ficar de fio dental. O que que tem? Tô na praia, né? E é cristã. É dançando funk, é ouvindo música com letras torpes que não deveria, mas é cristã. Por quê? Porque tá seguindo o mundo. Tá seguindo o mundo. Você vê quando a pessoa é cristã de verdade, pelas atitudes dela, não é pelo que ela fala, não. Não é pelo que ela tá falando, não. É pelo que ela, é como ela age. É como ela preserva o caráter dela. Quem honra a presença de Deus no secreto, carrega favor de Deus no público. A gente tem aqui também a honra, que é reconhecer o que vem de Deus. Honra é reconhecer peso, valor, importância.
O coração que honra se torna solo fértil para o favor de Deus. Na Bíblia nós temos vários exemplos disso, mas vamos falar de Maria, mãe de Jesus. Quando ela recebeu uma palavra impossível, sua resposta foi: eis aqui a serva do Senhor. Ela não reagiu com resistência, com orgulho, com controle. Ela respondeu com honra, com submissão e confiança. Então, é isso, é sobre obedecer. Sinceridade, ter verdade diante de Deus, ter ali a verdade do Senhor. Quando você responde ao que Deus te manda fazer, ao que você fala. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Gente, tem pessoas que mentem, que não têm sinceridade no coração, que julgam outras pessoas, que falam do outro. Isso não é um caráter alinhado ao Senhor. Isso não é um caráter alinhado ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está dentro de você, tudo muda. Tudo muda. A sua forma de pensar, de agir, o que você ouve, o que você busca, o que você faz, tudo muda. As coisas mudam. Entende? Então, eu quero falar uma coisa aqui para vocês, ó. Para vocês aprenderem uma coisa bem séria. Que o favor de Deus, ele não é atraído por perfeição. Nós estamos aqui para entender como atrair e chamar a atenção de Deus. Ele é atraído por um coração correto. Mas não é sobre você não errar, porque você é humano, vai errar. Vai errar, vai pecar. É sobre você ter um coração ensinável, sincero, sensível. Você tem um coração ensinável? Sincero? Você tem? Levanta as mãozinhas aí. Porque Deus encontra nessas pessoas que têm um coração ensinável um ambiente para ele agir. E talvez Deus não esteja mudando primeiro o seu cenário que você vem pedindo para ele, porque antes ele precisa ajustar o ambiente do seu coração. Talvez ele precise ajustar o ambiente do seu coração. A terceira chave é disponibilidade. Quem se torna disponível se transforma em canal do céu. Muitas pessoas querem ser escolhidas por Deus, né? Mas poucos querem estar disponíveis. E disponibilidade não é apenas ter tempo, não. É você ter um coração aberto, a agenda rendida, ter uma disposição interior para responder quando Deus te chamar. Muita gente quer viver promessas, quer dons, quer portas abertas, quer favor, mas Deus procura algo antes, ele procura acesso. Uma energia, ela só flui onde existe fio conectado, certo? A energia existe na fonte. O problema nunca é a ausência do poder. O problema é a desconexão do canal. Se não tiver conectado, não flui. Vocês estão entendendo? Tem a energia. Mas se não estiver conectado, então nunca foi que parou de ter o poder do Senhor. Nunca parou de existir. Está faltando aí conectar para fluir. Assim também é no reino de Deus. O céu tem direção, o céu tem favor, tem dons, tem oportunidade. A gente tem tudo, tudo liberado para nós. Destravamento, estratégia. Mas isso só vai fluir através de quem está conectado e disponível. Não basta desejar a corrente do céu, não. É preciso estar ligado à fonte. A disponibilidade é mais que vontade. Não adianta você ter desejo, mas não ter entrega. Você diz, Senhor, me usa. Senhor, me usa, eu estou aqui. Disponibilidade, você tem que dizer assim, Senhor, essa aqui é a minha agenda, esse aqui é meu tempo, esse aqui é meu coração, esse aqui é minha vontade. É um nível diferente, gente. É o que eu falei sobre o nosso voto com o Senhor. Você tem que estar disponível porque você fez um compromisso com Ele. Tem uma passagem na Bíblia, quem souber me fala aí, porque eu não estou lembrando qual que é agora, mas que fala assim, é melhor não fazer voto com Deus do que fazer e não cumpri-lo. Então,
Você precisa entender por que as coisas estão travadas na tua vida, por que as bênçãos não estão chegando, o que está acontecendo, o que você está fazendo de errado, ou o que você não está fazendo de certo. Sério isso, né? Porque você precisa se alinhar, você precisa estar disponível. Disponibilidade transforma profissões em propósito. E o que desbloqueia, Lu? A disponibilidade. O que eu preciso fazer, Lu? Ó, agenda cheia demais. É o que bloqueia. Agenda cheia demais. A pessoa nunca tem tempo para as coisas de Deus. Para orar mais, para buscar mais. Tem pessoas que estão aqui nessa aula e estão olhando o relógio, que horas que vai acabar. A pessoa não desliga, não conecta nas coisas do Senhor. A agenda dela é cheia demais para as coisas do mundo. Ela tem tempo para o Pilates, para o inglês, para atividade física, para os passeios. Mas se for para ficar 2 horas assistindo um filme, uma série, ela fica. Mas se for para ela ficar 2 horas orando, buscando conhecimento direto, ela não fica, não consegue. Sabe o que mais que bloqueia? Excesso de controle. Você quer controlar tudo. Deus manda fazer e você quer controlar no seu tempo, no seu jeito. Você não obedece. Medo do processo. Você tem medo do processo, bloqueia. Quando você tem medo do processo, você não confia no Senhor. Você não é cristão, uma mulher de fé, levanta e vai. E quando a pessoa tem medo do processo, ai, não estou pronta, ai, eu não consigo, ai, eu vou ficar nervosa, ai, eu não consigo fazer isso. Bloqueou já, bloqueou, porque Deus está assim, eu tô doido para liberar um tanto de coisa para essa menina, mas ela não obedece. Ela não vai. Vou pegar e transferir para outra pessoa, porque eu preciso agir na terra. Então, vou transferir isso para outra pessoa. Apego ao conforto. A pessoa está apegada na zona de conforto. Então, ela não se atreve a coisas novas, ela não se atreve a mudanças, e isso bloqueia. As distrações. Isso é o que mais bloqueia. Por quê? Porque é o celular. É o celular que te distrai toda hora. As suas distrações. Ah, eu preciso de comida. Oração de pobres. Idolatria institucionalizada. Espera aí, gente, que alguém destravou aqui. Repete por gerações. Né? Perguntas úteis. Vocês estão conseguindo compreender, pessoal, a aula de hoje? Está fluindo? Amém, glória a Deus. Ó, tá acabando aqui já, tá? Deus, gente, procura pessoas com espaço disponível, tá? Então, eu quero que vocês façam uma análise aí agora. O favor de Deus é como a luz do sol entrando por uma janela. O sol, ele continua brilhando, mas as cortinas fechadas impedem a luz de iluminar o ambiente. Ou seja, o sol não parou de existir. A luz, ela continua disponível. O céu continua emitindo graça, direção, oportunidade, respostas. O que impede a manifestação são as cortinas internas que foram fechadas ao longo do caminho. E essas cortinas podem ser orgulho, desonra, murmuração, incredulidade, desobediência, desalinhamento, falta de constância. Você entende? Entende que não é que Deus parou de liberar, é que algo dentro de nós começou a impedir a entrada. Então, as pessoas que falam assim, Deus não está me ouvindo, nossa, estou orando, jejuando, nada acontece, as portas não se abrem. Não é verdade isso, o céu continua respondendo. O problema é que algumas posturas internas
criam barreiras invisíveis. Como eu expliquei, uma casa pode estar em pleno dia, mas se a janela permanece fechada, o ambiente continua escuro. A luz está lá do lado de fora. O bloqueio está no acesso. O favor não deixou de brilhar. Talvez só existam áreas que você precisa alinhar. Só talvez precisa liberar, obedecer. Aí você conecta. Por isso, antes de pedir mais favor de Deus, nós precisamos discernir quais cortinas internas estão impedindo essa luz do céu de entrar. E é isso que você vai fazer agora. Você vai descobrir agora quais que são essas portas que estão te bloqueando. Se é orgulho, se é desonra, se é murmuração, se é incredulidade, desalinhamento, se é falta de constância. O que que é? Orgulho é um dos maiores bloqueios do favor. Porque o favor repousa sobre quem necessita de Deus, quem reconhece que necessita de Deus. Então, a pessoa não faz porque ela está esperando um momento melhor, ela está esperando ela se qualificar mais, ela está esperando... Ela não reconhece que é Deus. Ela acha que é ela. E aí ela acha que ela é autossuficiente. Orgulho faz a pessoa manter ela na posição que ela está. E aí ela perde a unção. É o que que é? É desonra? A desonra bloqueia favor, porque rompe princípios de peso, princípios espirituais. Nós estudamos semana passada, vocês lembram? Isso é muito sério. A honra é uma das portas que abrem para você as bênçãos do Senhor. Então, quando você não honra, você impede que o sobrenatural de Deus haja na tua vida. Quem não honra pessoas, quem não honra processos, quem não honra princípios, ambientes que não conseguem sustentar essas portas. Lembra de Miriam? Miriam, quando ele desonrou Moisés, ela não estava apenas criticando uma pessoa. Ela estava tocando em uma estrutura de autoridade estabelecida por Deus. O resultado foi bloqueio imediato. Então, cuidado com as pessoas que você fala. Nós falamos isso semana passada, mas não custa lembrar. Cuidado das pessoas que você fala, que você julga, porque você pode estar falando de uma pessoa que o Senhor levantou para fazer o que ela está fazendo. Você pode estar falando de uma pessoa que está alinhada com a obediência do que o Senhor mandou ela fazer. Então, desonrar não é só falar mal. Desonrar é tratar como comum aquilo que Deus revestiu de importância. Vocês estão compreendendo, gente? Murmuração. Murmuração é o veneno que contamina o ambiente. Murmuração corrói ambiente espiritual. Quem murmura está chamando demônio para dentro de casa. Está chamando o demônio para dentro de casa. O povo no deserto, mesmo Deus abrindo o mar, mandando maná, guiando o povo pela nuvem, o povo estava questionando constantemente. Ou seja, o problema não era o deserto, era a postura diante do processo. A murmuração é assim, fecha a percepção do milagre que está acontecendo, porque a pessoa, ela fica focada no que falta, e não presta atenção, não tem sensibilidade para o que Deus já está fazendo. Ela fica assim, nossa, mas essa pessoa precisa melhorar muito. Tá, mas o que ele já melhorou? Você foca no que está faltando e você não foca no que Deus já transformou. Foca no que Deus já transformou. Nossa, mas para eu fazer isso, eu preciso ainda estudar. Faz com o que você tem, com o que você sabe, onde você está no agora. Não murmure, não tenha incredulidade. Amém? Pessoal, é muita coisa que eu preparei para a aula de hoje. Mas eu acho que eu nem dou conta de passar tudo para vocês. Porque tem muita revelação. Tem muita revelação. Mas eu queria fazer, pelo menos, eu quero que vocês identifiquem o que é que está
atrapalhando o favor de Deus na vida de vocês. Então, a primeira coisa que vocês precisam aprender é o seguinte: para você viver debaixo do favor contínuo do Senhor, você precisa, primeira coisa, honrar antes de receber. Quem honra atrai ambientes a favor. Nós estudamos sobre as coisas sobrenaturais. Você precisa servir antes de aparecer. Faz igual José, serviu antes de governar. Você precisa ser fiel no secreto. Você precisa ter obediência e ter constância. Ok? Para chamar a atenção de Deus. Então, eu quero que vocês façam aí agora. Vamos lá. Responde para mim. Depois de tudo que nós vimos hoje, onde minha vida está desalinhada? É a primeira pergunta. Onde minha vida está desalinhada? O que eu sei que preciso fazer e estou adiando? O que eu sei que preciso fazer e estou adiando? Agora você vai escolher uma coisa que está te travando. Anota aí, anota o nome de uma coisa que está te travando. Anotaram? Anotaram? Levanta a mãozinha para mim. Todo mundo anotou o que está travando? Pode anotar no celular, tá, pessoal? Então, presta atenção na ordem de Deus hoje. Presta atenção. Anotou, né? Pois é para você cortar hoje, sem negociação. É para você cortar hoje sem negociação. É para você fazer uma ação prática. É para você fazer uma ação prática que te aproxima do resultado. Já amanhã, não depois de amanhã. Vocês estão entendendo? Porque essa aula aqui não é para você sair emocionada ou com mais aprendizado. Porque isso não vai mudar muita coisa. Se você não tiver atitude, se você não sair confrontado e decidir mudar, as coisas não vão mudar. Vai ser só mais uma aula no dia de segunda-feira. E aí eu tô aqui, ó, fazendo PDF, fazendo tudo aqui para vocês, ó. Para quê? Para no final você não mudar, você não decidir. Então, a palavra que vocês anotaram aí hoje é para cortar. Cortar sem negociação. Amém? Então, vamos orar. Vamos orar. E depois que a gente orar, eu vou fazer o ato profético do nosso voto com Deus. Amém? Então, coloca a autorização de vocês aí, eu falo no coração, eu autorizo o Lucineide Pagana a orar por mim, por todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos, Pai, mais uma vez aqui diante da Tua presença, Senhor. Nós reconhecemos que sem Ti nada somos, Pai. Nós clamamos os anjos do Senhor novamente aqui, Pai. Que eles estejam nos guardando, protegendo e livrando de todo o mal. O Senhor vê o que ninguém vê, Pai. O Senhor vê as intenções de cada um que está aqui agora. O Senhor vê os pensamentos, as decisões que foram adiadas. O Senhor vê aquilo que já deveria ter sido feito, mas ainda não foi. E hoje não existe justificativa. Hoje existe reconhecimento. Muitas pessoas pedindo mudança, pedindo favor de Deus, pedindo portas abertas, mas continuam sustentando os mesmos hábitos. Nós pedimos direção, mas ignoramos o que foi mostrado. Nós pedimos crescimento, mas resistimos ao processo que sustenta esse crescimento. Senhor, nós queremos que te pedir, te clamar, para trazer luz sobre o que está desalinhado, Pai. Mostra onde existe desorganização, Senhor. Onde existe procrastinação, onde existe medo disfarçado. Mostra, Pai, para o teu filho agora, em nome de Jesus. Mostra onde tem coisas estagnadas, paradas. Porque às vezes, Pai, o problema não é falta de resposta, é falta de obediência ao que já foi revelado.
Rompe agora com esse ciclo repetitivo, Senhor, em nome de Jesus. Rompe com esse padrão de começar e parar, de prometer e não cumprir, de avançar um pouco e depois voltar atrás. Esse movimento, Senhor, de viver em tentativa, sem constância. Senhor, coloca ordem de dentro para fora, Pai. Alinha a mente, as emoções, alinha as atitudes para que elas estejam sustentadas em princípios, Pai. Não em vontade, Senhor. Que toda instabilidade comece a perder força agora, em nome de Jesus. Que toda distração que tem roubado o foco dos teus filhos seja identificada agora. Que todo comportamento que enfraquece a estrutura deles sejam confrontados agora, Pai. Gera firmeza, Senhor. Gera firmeza em nós, Pai. Firmeza para decidir, para sustentar. Firmeza para não negociar com desculpas. Firmeza, Pai, para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não é confortável, mesmo quando a gente está apegado, mesmo quando a gente não entende o porquê. Porque não existe mais espaço para uma vida baseada em tentativa. Existe um chamado para o alinhamento agora. Existe um chamado para o alinhamento dos que foram chamados para a última hora. Senhor, se existe algo sendo pedido que ainda nós não conseguimos sustentar, não permita que chegue antes da hora, Pai. Primeiro, estrutura, fortalece e ajusta a base, Pai. Porque nós não queremos viver ciclos de conquista e de perda. Nós queremos uma construção sólida. Prepara nossa mente para administrar, prepara nosso coração para não se perder, prepara nossas mãos, Senhor, para cuidar daquilo que será entregue para nós. Que o teu favor encontre posicionamento em nós, Pai. Que as oportunidades, Pai, encontre preparo em nós, Senhor. Que todas as portas, Senhor, que se abrirem para nós, não sejam desperdiçadas por falta de estrutura, Senhor. Quantas portas já foram abertas, quantas oportunidades já foram abertas e nós perdemos? Quantas oportunidades? O Espírito Santo está falando aqui agora. Quantas oportunidades já foi te dada e você perdeu? Quantas portas já foram abertas e você fechou porque não tinha estrutura? Senhor, guarda a nossa vida, Pai. Guarda os nossos caminhos, Senhor. Guarda as decisões que começam a ser tomadas a partir de agora, Pai. Coloca limite onde precisa existir limite. Coloca disciplina onde tem faltado constância, Senhor. Coloca direção, Senhor, onde existe confusão, Pai. Coloca direção, Pai, para os teus filhos que estão confusos, Pai, que estão ansiosos, Pai, que estão com mente acelerada, Pai, em nome de Jesus. E se em algum momento, Pai, houver tendência de voltar para os mesmos erros que o Senhor já tirou ou já falou que é para sair, traz consciência rápida, Pai. Interrompe, confronta, não permita continuidade no que já foi identificado como errado. Que exista mudança real aqui, Pai. Não baseada em emoção passageira, mas que existam decisões firmes, confiantes de que o Senhor fala. E que quando o Senhor fala, a gente tem que obedecer. Que existam decisões firmes, sustentadas, que hoje marque um ponto de virada para todo mundo que está aqui agora online. Não porque tudo ficou fácil, mas porque houve aqui entendimento real do que está acontecendo. Entendimento gera responsabilidade. Entendimento gera responsabilidade. E se tudo isso já foi colocado diante de nós, é porque já nos foi dado consciência, Pai. Senhor, eu quero profetizar, Pai. Profetizar também, Pai, dando continuidade aos 21 dias de voto contigo, Senhor. Profetizando sobre nossas vidas. E nós profetizamos a partir de agora o fim de todo o ciclo de repetição errada. Tudo aquilo que vinha se repetindo, atrasos, decisões adiadas, falta de constância, é interrompido agora. Nós profetizamos clareza. Onde havia confusão, onde havia dúvida, a mente se alinha agora. Passa a existir direção. Nós profetizamos direção, profetizamos decisão firme. Os pensamentos se organizam agora. Nós profetizamos firmeza. Nós profetizamos que não vamos mais começar e parar. Nós profetizamos que nada mais vai viver por impulso.
Nós profetizamos constância, disciplina. Profetizamos mudança de padrão, atitudes firmes. Nós profetizamos, Senhor, decisões rápidas, menos desculpa e mais ação. Nós profetizamos, Senhor, que toda procrastinação é enfraquecida, que toda distração é removida, que tudo aquilo que roubava tempo, foco, energia, não encontra mais espaço, Senhor. Nós profetizamos alinhamento, nós profetizamos pensamentos alinhados, as nossas emoções alinhadas, comportamentos alinhados. Nós profetizamos estrutura, uma vida organizada, uma rotina com crescimento. Nós profetizamos, Pai. Nós profetizamos um tempo, Pai, sobrenatural, Senhor. Profetizamos o favor do céu, Pai. Profetizamos portas se abrindo, oportunidades surgindo, conexões sendo direcionadas. Mas nós profetizamos também que tudo isso será encontrado posicionamento. Quando as portas se abrirem, nós profetizamos maturidade para entrar, para permanecer, para crescer. Nós profetizamos responsabilidade, decisões assumidas, em nome de Jesus. Profetizo também sobre o nosso Brasil, Senhor. Justiça se levantando, decisões sendo alinhadas, caminhos sendo corrigidos. Profetizamos um despertar nessa nação, um povo consciente, um povo avivado. E nós declaramos que aquilo que foi estabelecido aqui não volta vazio. Se firma, se mantém, se cumpre em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada um que está aqui desse grupo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, Senhor, por todos que estão aqui, Pai. Eu quero orar pela Kelly, pela Josiane, pela Marjorie, pela Daisy, pela Karen, pela Andresa, pela Melanie, pela Landa, pela Realce, pela Eliane, pela minha vida, Senhor. Eu quero orar, Senhor, para que elas encontrem o teu favor, Pai. O favor do céu, Pai. Eu quero orar, Senhor, e pedir, Pai, que o Senhor olhe para a vida dessas mulheres, Pai. Que o Senhor olhe para o posicionamento que elas precisam ter, Pai. Que o Senhor dê as respostas. Dê, Pai, a clareza que elas precisam para agir sem medo, para agir com confiança no Senhor, que é o Deus que sustenta, que é o Deus que escreve a história, que é o Deus que faz, que é o Deus do impossível. Pai, em nome de Jesus, alinha, coloca posicionamento, coloca obediência, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida da Kelly, derrame bênçãos sobrenaturais na vida dela, derrame dons, Pai. Abençoa o ministério dela, a casa dela, a saúde do pai dela, Senhor. Abençoa a casa dela, traz livramento, Pai, de tudo que está bloqueando a vida da tua filha, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir pela Josiane, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Restaura a Josiane, Pai. Troca as armaduras da tua filha, Senhor. Troca as armaduras da tua filha, Senhor. Ela tem se levantado por pessoas, Pai. Sustenta, Pai. Dê autoridade espiritual, dê alinhamento espiritual, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que os seus dons sejam derramados sobrenaturalmente na tua filha e que ela vá, Pai, com ousadia, como diz a tua palavra. Abençoa a família dela, os filhos dela, a casa dela, Pai. Traz alinhamento em tudo aquilo que ainda precisa, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir pela Marjorie, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida da tua filha, Pai, dos filhos dela, Pai. Abençoa o emocional, Pai. Tira toda tristeza, toda solidão, toda carência. Tira toda preocupação excessiva, Pai, toda ansiedade, todo medo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Marjorie, o Senhor está te abraçando agora. O Espírito Santo está te abraçando agora. Sinto o abraço, mas aquele abraço apertado. Sabe aquele abraço apertado, apertado? O Senhor é contigo, minha querida. O Senhor é contigo. Que o Senhor possa sustentar. Pai, sustenta ela. Abençoa ela, Pai. Derrama fortalezas na tua filha, Senhor. Derrama mais fé, Pai. Mais fé, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a saúde dos filhos dela, Pai. Abençoa a casa dela, Senhor. Traz libertação para todos aqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu te peço pela vida da Daisy, Senhor.
Pai, abençoa a tua filha, Pai. Tira toda preocupação excessiva, Pai, toda ansiedade, todo medo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traz libertação de tudo que está bloqueado, Pai. Traz libertação, Senhor, traz movimento, Senhor. Traz movimento, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua filha, tudo que está bloqueado, Pai. Afasta toda inveja, todas as pessoas tóxicas, Senhor. Tira, Pai, livra de toda macumbaria, de toda feitiçaria, de toda inveja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Alinha a tua filha, Pai. Derrama mais dons sobre ela, Senhor. Mais ousadia, Pai. Tira todo medo, toda preocupação, Senhor. Age, Pai. Age com o sobrenatural. Abre as portas, Pai, da provisão. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o casamento, abençoa os relacionamentos, abençoa o filho, abençoa todas as áreas da tua filha, Senhor. Traz alinhamento para tudo aquilo que ela precisa, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Traz alinhamento para tudo aquilo que ela precisa, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço pela vida da Andresa, Senhor. Eu te peço que o Senhor entre nas emoções dela, Pai. Entra no emocional, Senhor. Fortalece a tua filha, Pai. Limpa, Pai. Limpa todas as feridas da alma, Senhor. Cura, Jesus. Cura tudo aquilo, Pai, que vem atrasando, que vem bloqueando, que vem causando medo, que vem causando ansiedade, depressão. Tira todo espírito de morte, todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, em nome de Jesus Cristo. Abra as portas financeiras da tua filha, Senhor. Dê segurança para tua filha, Pai. Tira toda a carência, tira toda a preocupação excessiva, tira toda a solidão, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai. Traz as revelações que ela precisa, Senhor. E dê, Pai, sustentação para ela, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, pela Melanie, Pai. Eu te peço que o Senhor entre com provisão na vida da Melanie, Senhor. Entra com provisões sobrenaturais, Pai. Com resposta, com alinhamento, Pai. No trabalho, Senhor. Na vida financeira, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, derrama sobre a tua filha, Pai, os dons, Pai, que ela vem te pedindo. Traz as confirmações, as clarezas, Pai. Traz para ela, Senhor, a sabedoria, Pai, dons de profecia, Pai, revelação, cura, em nome de Jesus. Que ela continue te buscando, que ela continue, Pai, passando por esse processo de libertação, Senhor. Que ela possa ser usada, Pai, para ajudar mais e mais a família dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço que venha provisões sobrenaturais para a vida da tua filha, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço pela Landa, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida da tua filha, que o Senhor possa trazer o sobrenatural para a vida da Landa, Senhor. Traz, Pai, posicionamento, alinhamento, obediência, constância na vida da tua filha, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir pela saúde da Landa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a saúde da tua filha, Senhor. Restaura tudo o que precisa, Pai, em nome de Jesus. Te peço por provisão financeira, Pai, em nome de Jesus. Abre as portas, Senhor. Liberta tudo que está travado, que está bloqueado, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir pela realce, Senhor. Abençoa a tua filha, Pai. Uramanda canta sura laxê. Senhor, tira toda a solidão, toda a preocupação, toda a depressão, toda a carência, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa a tua filha. Toca na saúde da tua filha, em nome de Jesus. Toca na saúde, toca na coluna, toca nas dores, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a tua filha, Senhor. Entra com cura, Senhor. Entra com sobrenatural na vida dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Te peço pela área financeira, Senhor, que o Senhor possa agir na área financeira dela, possa trazer de onde ela nem esperava. De onde ela nem esperava, brotou lá na conta. Houve um reajuste e repararam que ela estava faltando esse dinheiro na vida dela. Senhor, desbloqueia tudo na vida da tua filha em nome do Senhor Jesus. Que ela possa ser a base, o suporte para a família dela, para os filhos dela, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que ela possa ser o suporte, Pai.
porque ela está em oração pelos filhos dela. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço pela Eliane, Pai, que o Senhor possa abençoar a tua filha, que o Senhor possa trazer confiança, que o Senhor possa abençoar o trabalho dela, que o Senhor possa continuar, Pai, fazendo com que ela te busque cada dia mais, trazendo mais fome, mais sede, mais alinhamento com as coisas do alto, mais busca por ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço pelo trabalho dela, Senhor, que o Senhor traga a revelação que ela precisa, a decisão que ela precisa, Senhor, o posicionamento que ela precisa, Pai. Traz a confirmação, a clareza, tira todo o medo, toda dúvida da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, pelos relacionamentos dela, pelo casamento dela, pela filha dela, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, pela Rafaela, pela vida da Rafa, Pai. Pai, abençoa a vida da tua filha, o casamento da tua filha, a saúde da tua filha. Abençoa a saúde da tua filha, dos filhos, Pai. Traz libertação para essa casa, Senhor. Traz alinhamento para o esposo dela, Pai. Traz alinhamento para os filhos dela, Senhor. Fazer com que eles fiquem, Pai. Com que eles fiquem, Pai, sensíveis, Pai. Com que eles tenham uma experiência pessoal contigo, Senhor. Que eles sejam pegos, Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa a tua filha, derrama mais dons sobre ela, Senhor. Derrama, Pai, provisão financeira na vida dela, Pai, alinhamento, obediência, constância, em nome de Jesus. Pai, eu te peço pela vida da Josiane Souza, Pai. Eu te peço um alinhamento espiritual na vida da tua filha, que o Senhor possa afastar todo espírito de Jezabel da vida dela, que o Senhor possa afastar toda inveja da vida dela, em nome de Jesus, que ela possa, Pai, ter um alinhamento, um posicionamento com ousadia do céu, para poder agir de acordo com o seu direcionamento, Pai, de acordo com o seu direcionamento. Derrama sobre ela, Senhor, os dons, Pai. Derrama sobre ela, Pai, toda a revelação que ela precisa, Senhor. Todo o posicionamento, atitude, ousadia que ela precisa, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela saúde dela, pela saúde emocional e física. E te peço também, Senhor, pelo relacionamento dela, pelo filho dela, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir pela Karen, Senhor. Quero te pedir pela vida dela, Senhor, pelo ministério dela, Senhor. Pelo que o Senhor vai fazer na vida dela, Senhor. Vai preparando, vai alinhando, vai mostrando para ela, Senhor, o que sim, o que não, o que nunca. Senhor, nem todos que diz, Karen, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Cuidado com as pessoas ao seu redor. Cuidado com aquelas pessoas que Deus quer tirar. Deus não quer que você volte para os lugares que Ele já te tirou. Os lugares que o Senhor já te tirou, não insista em voltar. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa te dar clareza, possa te dar confirmação de tudo aquilo que Ele tem alinhado para a tua vida. Que o Senhor derrame os dons sobre ti, que o Senhor te alinhe e traga uma provisão financeira para a tua vida. Uma provisão financeira em nome de Jesus para todos que estão aqui. Um alinhamento espiritual fortalecido, com ousadia, com disciplina, com obediência naquilo que precisa ser feito, em nome de Jesus. E nós selamos essa oração, nós selamos o dia de hoje, que tudo isso fica selado, guardado e protegido debaixo do sangue do Cordeiro. Cubra-nos, Senhor, com teu manto de invisibilidade. Cubra nossos filhos, proteja nossa casa, nossa família, tudo que nos pertence, nossos bens, tudo aquilo que nós vamos fazer, nossas atitudes. Obrigada por mais uma semana de aprendizado e alinhamento contigo, Pai. Nós te entregamos essa semana, que seja uma semana sobrenatural, uma semana de resposta, de provisão, de decisão, de surpresas boas, em nome de Jesus. Nós chamamos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Pode abrir o microfone de vocês. Eu orei por todo mundo. Amém. Alguém ficou faltando? Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, Karen, amém, glória a Deus. Alguém gostaria de contar algum testemunho?
Alguém gostaria de contar uma ficha que caiu na aula de hoje? Eu queria pedir desculpa, porque eu preparei muita coisa para a aula de hoje, né? E acabou que eu não dei conta de dar tudo, porque eu vi que a gente ia se estender muito. Eu estava empolgada e esse negócio de ficar compartilhando aqui me tira o foco um pouco, entende? Mas se você acha que Me não tira um pode, pouquinho o foco. Mas amém. Eu queria saber se vocês gostaram, aprenderam, se caiu alguma ficha aqui, porque, como eu falei, né? Deus está nos dando o favor dele todo o tempo. É a gente que às vezes não está alinhado para receber aquilo que a gente está querendo. Pode falar, quem quer falar? Lu, estão me ouvindo?